Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oid 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Atenção, em virtude do nosso orçamento de piadas cretinas ter estourado antecipadamente por conta dos episódios da Trindade de 1977. Sem contar que fazer piada com quem é pequeno é bullying. Contando com vossa compreensão, subscrevemos-nos, cordialmente, a equipe do Retrocomputaria. E velho esse Mac Mini que não tem nem onde ligar um bendito de um terminal VT100. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 79 do Retrocomputaria. Olha, toca Bug Nights aí agora. Bug Night 79. E nesse episódio é um daqueles episódios que nós prometemos um dia vamos fazer, e esse dia chegou para esse episódio. Quer dizer que riscamos um episódio na nossa pauta quase infinita. Aqueles mais antigos, sim, né? Ainda tem os novos, né? Cara, esse aí, eu acho que a gente prometeu esse episódio, acho que na segunda temporada. Então, antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que mais tarde, já dizia o sábio, né? Oh, yeah. Exatamente. Antes tarde do que forever. Ah, forever. Enfim, esse episódio nós vamos falar sobre minicomputadores, nós vamos falar sobre o legado dos minicomputadores para coisas que todos nós usamos até hoje. E continuamos usando e continuaremos usando aí pelos próximos anos. Uhum. Quem é que tá aí hoje, aliás? Nessa mesa de formato quadrado, com bordas de madeira e tampo de acrílico, com luzinhas piscando, eu, Giovanni Nunes, e quem mais? Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis. Bom, e eu, César Cardoso, vocês já sabem. Esse é um episódio ponto fora da curva, vamos dizer assim, pra gente. Mas que a gente vai considerar importante, porque é um elo perdido. To the land of the lost. Os minicomputadores são um elo perdido entre a era dos mainframes, né, dos computadores, do nome, e a era dos micros. A era dos mainframes é aquele tempo que chamava o computador de cérebro eletrônico, né? Eles são um computador de cérebro eletrônico. Assim, César, na verdade, na época que o mainframe era o computador, né? Porque eles, como eram menores que o computador, eles foram chamados de mini-computadores. E além disso, é um episódio interessante, que é um episódio que depois a gente vai conversar sobre isso. É um episódio muito delimitado no tempo e no espaço. E a gente vai conversar sobre isso mais à frente. Nessa coisa, entre aspas, dos elos perdidos, né? Os mini-computadores acabaram tendo uma sobrevida menor do que um outro, entre aspas, elo perdido, que foram as workstations, né? Ah, verdade. Sim, assim, a workstation a gente vai fazer um episódio, até porque a workstation ainda é uma classe que se usa hoje em dia de computadores. Sim, eles se mas transmudaram para uma outra coisa, na verdade, né? Mas esse não é um episódio de workstation, esse é um episódio de mini-computadores. Sim, e como vocês vão ficar sabendo no final deste episódio, os mini-computadores não estão extintos, né? Eles são tipo selacanto. Bom, não provoca o maremoto. Nacional Kid. Não sei, ninguém nunca jogou eles na água pra ver o que acontecer. Os selacantos já estão na água. Não, falando dos PDPs. Ah, mini computador? Não. Aí, companhia. Jogar na água, vê bem, dependendo da quantidade de água que for, você não toma um problema altura, mais nada. Mas uma onda grande faz. E da altura. Mas esse episódio que um dia alguém sugere aí. Quer dizer, ninguém vai sugerir porque provavelmente, né, só sair o tiozinho em pânico correndo atrás de quem sugerir a ideia. Então, por favor, não testem os seus mini-computadores pra ver se provocam maremotos. Mainframes também. Preservem a história da computação. Enfim, mas vamos voltar que ano mais ou menos 50 e... Vamos começar assim para dar aquela retrospectiva de qualquer turminha de arquitetura de computadores para ajudar o pessoal a se entender
entender em que momento do tempo, espaço e dimensão, universo paralelo, multiverso da DC e companhia a gente tá enfornado? É bom lembrar assim, alguns falam que nós já estamos na 5ª geração, mas na verdade nós estamos na 4ª. E aí vou falar para relembrar aquilo que alguns de vocês com certeza já ouviram falar, já ouviram professores de vocês dizendo. Temos 4 gerações dos computadores eletrônicos digitais. A primeira consiste entre os anos meados de 1940 até 1956. Aí você tem os computadores com válvula, aí você tem, exemplo, o ENIAC, o UNIVAC, o Ravel Decatron. Se bem que o Decatron usava relés. Você tem o Mark I, você tem, de certa forma, usando de relé também o Colossus e por aí vai. Segunda geração, de 1956 a 1963, foi a substituição pelos transistores. Então trocou-se a válvula pelo transistor. Possibilitou diminuir razoavelmente o tamanho do equipamento. Tamanho, a dissipação de calor e aumentar de forma inversa a durabilidade dos componentes. E você já não usava um computador como um sistema de aquecimento central do prédio. Já não havia mais a necessidade. E o principal, você não era obrigado a ter um estagiário com um carrinho de válvulas andando nos corredores do seu computador para fazer a troca antes que as válvulas queimassem. E aí nós vamos para a terceira geração, que foi de 1964 a 1971, são os circuitos integrados, ou seja, transistores miniaturizados, as pastilhas, os primeiros 6. Na quarta geração, que começou em 1971, são dos computadores atuais, onde os circuitos integrados, eles passaram a ter uma densidade de transistores muito maior e possibilitou você conseguir criar os microprocessadores. Você tinha a unidade central de processamento, não conseguiam fazê-la ainda numa pastilha de circuito integrado. A partir de 71, com a primeira, que vocês já conhecem de longa data, vocês já ouvem a gente, já falamos dela, o Intel 4004, depois 8008, 8080, Zilog Z80 e por aí vem a história até agora. E tem a quinta geração, tem um engraçadinho botou aqui, que é a inteligência artificial da Skynet do Google. Mas uma pergunta, Skynet e Google não é a mesma coisa? Depende do branch do Git que você está usando no momento. Ah, tá. Pra mim é uma coisa. A diferença da Skynet pro Google é que o Google ainda não tem acesso a máquinas industriais de T800. Outra diferença entre o Skynet e o Google é que o Skynet ainda não sabe onde você mora. E eu acho... Mas esse não é um podcast sobre piadas. Esse não é um podcast sobre piadas sobre a diferença entre Skynet e Google. Tava lembrando. Pois é. Poderíamos fazer um podcast disso, mas não será esse e não será hoje. Apesar de incrivelmente tentado, não será hoje. Não será hoje. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Amanhã, talvez. Eu ia falar que se eles tiverem os códigos dos mísseis, talvez a gente não tenha essa chance. Esse episódio ele começa mais ou menos numa zona limítrofe entre a terceira e as quartas gerações. Esse período de transição entre o circuito integrado e o integrado dentro de um... Circuito integrado em larga escala, né? Em larga escala, obrigado. VLSI. Então a gente vai ter que voltar em algumas coisas, né? A primeira é óbvio, a gente vai ter que relembrar o advento do transistor. Aquela coisa da qual eram feitos rádios, né? Todo rádio vem aquele negócio, ao transistor. Rádio transistorizado, né? O transistor surgiu mesmo em 1947, pesquisa feita por alguns físicos do Bell Labs, pertencia na época era a TIT, né? A TIT que era dona do Bell Labs. Lembrar que eles ganharam o Nobel de Física em 1954 pela criação do transistor. Mas a gente não vai explicar o que é o transistor, como é que funciona não, tá? Se você quiser, vai na Wikipedia e veja. Vai no Instituto Universal Brasileiro e faça um curso de técnica eletrônica. Nossa, hein? Agora tu foi longe, hein? Esse podcast tá indo longe hoje, hein? Tá uma delícia. O Giovanni. O problema de ir tão longe assim, ver se ele vai voltar a tempo, né? A gente volta! Mas o que é que nos interessa do transistor nesse caso é a TTL. Sim, nosso amigo TTL. Lá por volta da década de 60, né? Você tem empresas como a Fairchild, que talvez seja a mais icônica desse grupo, que começou a pegar transistores e juntar em caixinhas, em baratinhas pretas, com perninhas, né? E começou a, digamos, pegar coisas que eram uma placa, um circuito inteiro que você tinha que às vezes soltar, montar na sua placa, e deixando aqui essa pastilhinha para você montar em placa de circuito impresso. E essas coisas faziam determinadas funções, né? Eram portas AND, eram portas NOT, SHOR, NAND, OR, e por aí vai. Com o tempo, essas coisas foram se sofisticando e foram criando assim, por exemplo, você tem basicamente TTLs que funcionam como uma ULA. Ela faz 4 ou 5 operações de 4 bits, ela soma números de 4 bits, subtrai 2 números de 4 bits, faz comparações e por aí vai. Ou seja, eles começaram a simplificar o design, conjunto de operações dos computadores, para se dizer, né, do que seria o computador do mainframe, e nesse monte de coisinha pequenininha, o que isso permitiu, né, aos fabricantes que não eram uma IBM, não eram talvez uma Hitachi, uma Fujitsu, não era nem IBM nem uma dos 7 anões, né?
Isso permitiu o quê? A produção de computadores menores, utilizando um set de instruções reduzidos e utilizando periféricos mais baratos. Com isso, começou a abrir a possibilidade de alcançar nichos do mercado que a IBM não alcançava. Não tinha interesse. Não tinha interesse porque não eram altamente lucrativos. Não dava o lucro que a IBM, particularmente. E aí estão falando da IBM clássica, anos 50, 60. IBM de raiz. A IBM tinha livrinho com musiquinhas pros vendedores dela cantar. Isso. E os vendedores usavam esticadores de meia e coisas assim desse tipo. É a IBM clássica, não confunda com a IBM atual, que é a vendedora. Mas a IBM clássica, né? Classic IBM. Que não interessava porque não tinha mais de lucro que eles queriam na venda dos computadores. Passou a haver um nicho de mercado em departamentos, em empresas menores e tal, que poderia ser ocupado por essas placas montadas a partir de TTLs e, entre elas, claro, as nossas amigas 7400. 74LS, boa velha de guerra, que equipam 10 entre 10 experts. Tô perdendo a piada de falar 10 entre 11. Equipam 11 a cada 10. 11 a cada 10 experts equipados. 11 a cada 10 experts tem. Assim, a diferença dos clássicos aí nesse caso da utilização do 74LS é qual é o nível de plantação de 74LS que tem um micro. Se é um expert. Esse expert é uma floresta, é uma mata atlântica, né? Então CP500 é Amazônia? Para com essa sacanagem! Cara, eu fico pensando se a Amazônia... Então, um mini computador é o quê? É a lua de Endor? Impressive. Por aí. Deixa eu fazer essa pergunta pro nosso ouvinte. Ele que vai tentar descobrir. Assim, vira e mexe no Repórter Retro, a gente anuncia computador, até o próprio Repórter Computador, a gente vira e mexe, a gente coloca alguém, a gente pega alguém do Sorra Cadeia, pega alguém que trouxe e que montou um computador discreto, um computador com TTLs, né? Basicamente, todo mini computador era um computador feito com TTLs. Você pegava uma unidade lógica aritmética, você pegava circuitos para ler a memória, para gravar na memória, você gravava uma ROM com o seu microcódigo e você definia um circuito de instruções que aquele computador que você escreveu iria fazer. Quer dizer, hoje em dia são robistas, né, que fazem isso. Nessa época eram empresas que faziam isso. A gente pode passar a definição exata que seja um mini computador, né? Era um computador menor. É só uma coisa, colocaram na pauta aqui MIPS, milhões de instruções por segundo. Já se media em MIPS na época? Mais ou menos. Uma outra coisa, só antes de seguir nessa parte, Ricardo, aliás, quando os microcomputadores efetivamente surgiram, sei lá, no começo da década de 70, os primeiros microprocessadores, o próprio termo microcomputador era utilizado para fazer referência ao microprocessador. Havia confusão, né? Isso só foi mudar quando efetivamente começaram a surgir caixinhas que eram um microcomputador. Isso é inclusive uma foto de uma propaganda da Intel, onde você fica literalmente confuso em saber o que eles estão vendendo. É um processador ou um computador? O que seria então um mini computador? O mini computador tecnicamente é um mainframe, só que de obviamente fisicamente menor, uma menor capacidade de processamento, ou seja, a medida já era em MIPS na época. MIPS, pra quem não sabe, milhões por segundo. Vamos usar o MIPS porque ele ajuda como referencial. Menor conjunto de instruções, ou seja, um microcódigo reduzido, utilizava dispositivos mais baratos. Aí usava terminal, impressora ASCII, drive de disquete, etc. Fita cassete? Eu acho que teve coisa de fita cassete na época, hein? Certamente teve fita. Eu não acho que se usava cassete compacto, mas certamente teve fita. Fita com certeza. Fita de papel com mais certeza ainda. Lembra do que o nosso entrevistado Júlio Neves falou? Eles realmente usavam fita cassete? Lembrar que, né? No Brasil, né? Não, João. Lembrar que era uma fita diferente, né? Mesmo encapsulamento, mas diferente. Sim, claro. Assim como a Sony vendia a fita DAT, vendia a fita de 8mm para filmadora e eram idênticas, né? Não, Exatype na DAT, é uma fita específica. Apesar que era a mesma fita da filmadora. Apesar que, segundo ele, essa fita dava pra gravar música e tocar de boa. Então, e lembrar que os modelos de cobra que ele citou pra gente eram todos mini computadores. Então a fita cassete era usada. Mas seguindo na pauta, né? Qual é a definição? Eu falei do microcódigo. Qual é a definição do microcódigo? Pra quem é do mundo do microcomputador, né? Do microprocessador, é o tal do assembler. É aquela linguagem que, no caso dos microprocessadores, está gravada diretamente dentro do die, dentro do chip, não dá para mudar. Diferente do mainframe, onde você pode fazer uma atualização de microcódigo, e diferente do mini computador também, onde você poderia fazer um upgrade de assembler, porque você resolveu fazer novas instruções e gravar a ROM da placa no circuito onde está o decodificador de instruções para colocar mais coisas. Vale lembrar, a linguagem assembly
com Y, e o programa para lidar com ele, o montador, é o assembler, que é muito comum fazer confusão, né? Muito comum a gente fazer confusão. Você não entende bulufa? Então, assim, a linguagem de montagem é a Assembly Language, e o software, o montador, Assembler, ou seja, o Assembler. Tem essa diferença. É claro, assim, por eles serem mini, né? Falei, eles ficam com um espaço bem menor do que o mainframe tradicional. Para quem entende, o mainframe tradicional, dependendo do tamanho, ele ocupa hoje em dia ocupa um andar num prédio. Olha, hoje em dia, para quem quiser ter um pouco de referência, pega assim uma geladeira desses modelos grandões e coloquem 4 geladeiras, uma atrás da outra. Você tem mais ou menos um Z10, um Z11 e outros modelos da IBM atualmente. Naquela época era um pouco maior. E vai lembrar que essa geladeira é só o computador, tá? Disco, unidades para enxergar o mundo ao seu redor, eram outras caixinhas que você tinha que comprar também. Por isso, por exemplo, eu sempre evoco o exemplo que meu pai trabalhou com mainframe na empresa estatal que ele trabalhava, era um andar. O bloco que ele trabalhava, o terceiro andar, era o andar do mainframe. Era onde ficava instalado o mainframe, impressoras, as unidades de fita de 9mm, então aquele andar todo era pro mainframe. O mainframe, entre outras coisas, era refrigerado da água, e eles usavam água da coluna do ar-condicionado central do prédio. Detalhe, o ar-condicionado central refrigera um prédio de 18 andares. Então imagina como essa água vem gelada. Sim, né? E esse é o principal, né? Para ter a associação que o mainframe, ele exigia, hoje ele existe um pouco menos, todo um ecossistema só para ele. É como você ter um elefante na sua casa. Você tem que ter todo o ambiente todo preparado para ele, especialmente lá, por exemplo, a sala onde ficava o mainframe era piso suspenso, e a furação do piso e os locais eram dados de acordo com a empresa que forneceu o mainframe, como deveria ser colocado o piso suspenso e como deveria ser a furação no chão. Sim, porque imagina um troço desse tombando, brincando de Titanic no seu piso suspenso. O operador gritando Jack, desculpa. I believe that's the heart that's going. Para facilitar para o nosso ouvinte mais jovem, que já teve oportunidade de ver como funciona um data center moderno, você imagina toda a parafernália que é um data center para um computador. São vários. Assim, não é um server farm hoje em dia, é um computador. Que era a situação de quem queria computador nos anos 50 e 60. Pelo preço, você literalmente casava com o computador, né? Não, você casava com o fabricante. Sim. Casar com o fabricante. Seja IBM, seja Brilho 7 Anões ou depois da o japonês, né? Fujitsu, Hitachi, que ainda fazem frame. Mas voltando aos minis, o mini é menor, originalmente talvez um hack de 19 polegadas atual, né? Por um hack. A melhor forma de dizer assim, ele é um hack, né? Um computador é um hack. Esses hacks modernos que nós temos hoje em dia, que parecem uma geladeira, né? Um hack. Seria ele, talvez em alguns casos um pouco menor. Existiam alguns minis que, dependendo do que fosse, dava pra você enfiar debaixo da mesa. Claro, a mesa tinha que ser um pouco alta. Sim. E assim, conforme eles foram evoluindo em tecnologia, foram ficando menores, eles foram diminuindo, meio hack, frigobar, né, e por aí vai. E também é interessante, a maneira como você trabalhava com o mini computador era, por conta dele ser uma coisa mais acessível, era uma coisa muito cara, que você tinha que proteger contra dedos sujos e gordurosos e melequentos, até a forma de você trabalhar com a máquina era diferente. Aí, Giovanni, aí tem que ter uma coisa. Qual era o formato clássico de você trabalhar com mainframe? Regra número 1, você não viu o mainframe, né? Você via o operador. Você programava nos cartões perfurados, entregava os seus cartões perfurados pro operador, o operador ia na sala do mainframe numa determinada hora, não era a hora que você precisava. Ele estava com vontade. Assim, tecnicamente não era, mas assim, existia o escalonamento de horário, né? Ele fazia o load dos teus cartões, agendava um job e falava, volta amanhã. E aí, no dia seguinte ele voltava e pegava o resultado do job. Você pegava um monte de papel impresso. Você falou do mainframe, de questão de pegar o papel impresso, me lembrou que o Juan falava dos programas que ele usava, do programa gerador de rascunho. Sim, também. Assim, como o mainframe, no final das contas, é uma enorme máquina de I/O, e até hoje são gigantescas máquinas de I/O, enfim, esse nome só de mainframe. No mini computador, a coisa era bem diferente, porque você tinha um TTY, teletipo. Você tinha uma coisa, era um misto de impressora com máquina de escrever. Isso. E que você digitava interativamente seu programa na frente. Desse misto de impressora com máquina de escrever. Posteriormente viraram terminais burros, terminais de vídeo. E a programação era feita em linguagem de alto nível. Sim. As linguagens de alto nível, eles não vieram com o mini computador. O Basic, por exemplo, ele foi criado no mainframe, que era o DTSS Dartmouth.
Mas, tendo em vista que você tinha essa facilidade de acesso à máquina, que você não tinha no mainframe, era mais fácil de você programar em linguagem de alto nível. Você estava do lado, você já conseguia, dependendo da linguagem, até já obter o resultado na hora, né? Você trabalhava, geralmente os minis trabalhavam com sistemas de tempo compartilhado, real time e coisa assim. Teve muito real time, teve não tanto, mas também muito time sharing. Time sharing, isso. Controle real, que é diferente do processamento em job. Pelo mini tá do lado, você podia executar e dependendo que você encostava o ouvido para ouvir os bits sendo processados. Sim, você via, você tinha acesso, como ele era menor, já tá numa área refrigerada, mas necessariamente precisava estar num andar só dele. Ele não era tão, não precisava ser tão isolado, né? Com a ordem religiosa dos operadores impedindo o acesso aos hereges. E isso também permitiu a utilização de entrada de computadores em ambientes industriais, porque, enfim, tem a questão do preço, então vamos falar muito de preço. Preço e a facilidade, né, de você poder colocar um periférico e tal, né, permitia que você pudesse colocar os computadores em coisas como CAD/CAM, controle de processo, né, em administração da linha de produção, essas coisas todas. Muita coisa, por exemplo, se sabe que vão ser necessários programadores em PDP pelo menos até 2050 nas usinas nucleares dos Estados Unidos com hardware da GE. Sim. Eles passaram a ser vendidos. Vamos falar isso um pouquinho mais para frente, né? Eles falou que eles começaram como hacks, eles foram diminuindo com o decorrer do período. Inclusive foram ficando mais baratos. Tinha um modelo que a DEC vendia, pra vocês terem uma ideia, vamos falar de modelo. DEC, Digital Equipment Corporation, uma das empresas que é a principal fornecedora de mini computadores, né? Aliás, ô Giovanni, vamos entrar logo, né? Vamos entrar já ali na DEC? Vamos falar logo da DEC, né? Vamos falar rapidinho, só pra o pessoal ter uma ideia. O PDP-8F, né? Que era um mini computador que você podia programar em BASIC e que junto com você comprava com um Teletype 110, você gastava em torno de $6.000 e tinha um computador. Pra época era um assombro, né? Você podia ter um computador, claro, um capacidade de processamento, você podia botar por 6 mil, você tinha um computador, colocava os terminais, você teria, por exemplo, instituto de uma universidade, não precisaria para a universidade toda, você poderia ter até mesmo uma escola de ensino médio, por exemplo. Aliás, a DEC chegou até a cogitar, chegou a montar um protótipo de um PDP desktop, tipo, era um terminal de vídeo que os caras atocharam um PDP lá dentro, todos os espaços possíveis e imagináveis, só que esse projeto foi cancelado, chegou a existir um protótipo e, bem, por pouco a DEC não inventou o microcomputador. Mas sabe que tem alguns que dizem que o primeiro computador pessoal foi um PDP, né? Eu só vou falar isso, tem um modelo, já vi gente dizendo que era um PDP lançado em 68, eu acho, 70, não lembro, já ouvi colocando que aquele era o primeiro computador pessoal. Também era um bloco, 1 metro de altura. Infelizmente desconsiderando que pessoas físicas não podiam comprá-lo, né? Pois é, mas esse PDP desktop, se vocês quiserem saber um pouquinho desse, ele não foi feito, a DEC não acabou não fazendo, mas se vocês forem lá no episódio número 34, que nós falamos, 33, 34, nós falamos sobre micros da cortina de ferro, vocês vão ver que a ideia foi tão boa que de repente a antiga União Soviética apareceu com uma. E fez vários modelos desses. Pois é, né? Mas enfim, já que vamos tanto da DEC, vamos muito rapidamente. O auge do período dos minicomputadores. A DEC, Digital Equipment Corporation, ela foi criada em 1957 em Maynard, Massachusetts, perto de Stanford e Harvard, né? Ali perto de Boston, toda aquela região, né, de Massachusetts. E originalmente ela não tinha computador no nome. E por que não tinha computador no nome? Porque no meio dos anos 50, né, quando Ken Olson e o Harlan Anderson, que aliás trabalhavam no MIT, que também é ali na região, tudo ali perto, tudo ali em torno, tudo próximo do outro. O ônibus circular que passa, inclusive. Faz isso. O 940 passa lá perto, né? Passa também. Quando eles lançaram a ideia de criar uma empresa de computadores, eles tinham um problema. Computadores eram grandes, computadores eram pesados, computadores eram uma coisa que não dava sobrevida à empresa, porque só a IBM ganhava dinheiro em cima disso. E aí eles tiraram computadores, começaram vendendo módulos para computadores, vendendo, no caso módulos para computadores TX10 e TX2 que existiam no Lincoln Laboratory do MIT. César, eles começaram com aquele grande ecossistema
sistema que orbitava a IBM, né? Porque a IBM, apesar de fazer o mainframe, ela tinha toda uma série de outros produtos que ela não produzia e que comprava de outras empresas. E no final das contas, em 1960, a DEC lança seu primeiro computador, que não chamava computador. PDP era de Programmable Data Processor. Gente, isso é uma outra coisa, né? O computador. E não produziam computadores, eles produziam Programmable Data Processors. E o PDP-1, 1960, eu vou falar um pouquinho de especificações. Tamanho de palavra de 18 bits. Não existia noção de byte à época. Isso é uma coisa importante lembrar. Não tinha ainda noção de byte. Era apenas a palavra. No princípio, a memória principal do PDP-1 era de 4.096 palavras, 4 quilopalavras. Você podia ir até 64 quilopalavras. Tudo isso com core memory. Isso sim, é interessante, porque como você desenvolvia, inclusive o circuito de controle do barramento, você podia definir qual era a largura do teu barramento de endereçamento. Isso. Hoje em dia, assim, a partir dos computadores, dos microprocessadores, você já não podia fazer isso. Você tinha a largura de endereçamento que o fabricante do processador inventou. Olha, o 80 é de 16 bits, você tem 64K, o 8086 é de, acho que é 20 bits, que dava 1 mega, e por aí vai. Esse caso não, eu quero fazer uma largura de 9 bits, que eu gosto de número 9. Você poderia fazer um computador de 9 bits. Voltando, a capacidade de até 100 mil instruções por segundo. Uau! 100 mil instruções por segundo, 0,1 MIPS. Só para ajudar, os 80 a 4 MHz e o 6502 a 1 MHz fazem perto de meio MIPS. Mas isso não lembrar que é uma máquina de 1960, né? E agora a parte mais legal. Ele não tinha um punch card, né? Não tinha cartão perfurado, era com fita de papel perfurado. Sim, ou você usou no carnaval depois. E o mais legal, tinha um CRT e tinha Blinking Lights. Qualquer coisa com Blinking Lights é automaticamente legal. Blinking Lights é vida. Se você não gosta de Blinking Lights, por favor, você tem um problema na vida. Um detalhe do PDP-1 é que o protótipo foi doado ao MIT. E esse protótipo do PDP-1 acabou se tornando um berço da então nascente cultura hacker. Começou a ter ali, né? A cultura começou a pensar no computador, tudo. Eles começaram a esmerilhar computador ali no PDP-1 que a Digital doou pro MIT. Jovem Richard Stallman. Acho que o Stallman não é tão velho assim. Acho, né? Ele só tá acabando. Anos 60? Anos 60. Não, ainda não. Se fosse anos 70, eu não falava nada. Né, ele já pegou e já foi pegar do PDP-11 pra frente. E aí, saindo do PDP-1, a gente vai pro PDP-8. Isso já está em 1965. É o primeiro mini computador com sucesso comercial, vendendo 50 mil unidades. Pô, 50 mil unidades nos anos 60 é coisa pra caramba. E aí, o PDP-8 teve várias variações. Se você somar a linha DECmate, a barra VT78, você vai chegar a 300 mil. Já é máquina pra caramba. Principalmente se você levar em conta que ele era vendido, o preço dele era de $18.500. O primeiro computador a ser vendido abaixo de 20 mil. Claro, $18.500, se for converter para hoje, seria uns $143.150. Sim, crianças, existe inflação nos Estados Unidos também. Olha, o preço do Expert. Na época, né? Lançamento. E assim, como ele era uma máquina de baixo custo, ela tinha uma palavra menor. Ao invés de 18 bits, tinha a palavra de 12 bits. Era uma máquina com modalidade de baixo custo, simplicidade e capacidade de expansão. Por conta disso, várias empresas compraram e passaram a ter mini computadores, talvez empresas grandes que só poderam ter uma estrutura para ter um mainframe, empresas menores passaram a poder ter seus mini computadores, ou dependendo da empresa grande, ter mini computadores para setores da empresa, para certos departamentos, para poder fazer. Como já disse Giovanni, palavra de 12 bits, memória de 4.096 palavras, 2 registros e 8 instruções. O Multics começou a ser desenvolvido nele, né? Não, o Multics começou no PDP-7. No PDP-7, tá. PDP-7, parênteses, abriu-se parênteses, o PDP-7 era uma máquina de 18 bits, de palavras de 18 bits, que também é de 65 e que usava tecnologia flip chip. Era um pouquinho mais caro, saía só a $72 mil na época, mas numa época em que o número de bits da palavra era um indicador de potência, era aí um computador extremamente potente e barato pra época. Eu posso fazer uma piada cretina e falar que nessa época a palavra valia? Ai. Assim, e além do PDP-8 deu origem a a uma linha em separado, quase em separado na verdade, que é a linha VT78/DECmate, que são PDP-8 tamanho de um terminal de vídeo, que eram
voltados para o mercado de processamento de texto. Começou com o VT78 e passou para o DECmate. Se você somar PDP-8 mais VT78 DECmate, você chega aí a 300 mil unidades vendidas em 25 anos. Na verdade, o DECmate, se a gente for pensar assim, ele é literalmente um caixote com um espaço para um teclado e um monitor, né? Eu tô vendo a foto de um aqui. Mas, enfim, vamos direto ao... Vamos ao PDP-11? Vamos. Que eu acho que o primeiro famoso, né? O primeiro mais famoso aqui da linhagem do PDP, que saiu na 70, foi o primeiro mini computador a integrar o PC, memória e periféricos em um único barramento bidirecional e assíncronos, o Onibus. Ou seja, essa revolução aí fez. Olha o 940 de novo aí. É o Unibus. Unibus. Eu acho que essa integração aí foi uma grande revolução para a história dos minis. Aumenta o desempenho, né? Com certeza. Fora que fica mais barato, só tem um barramento. É o que eu ia chegar. Graças a que o PDP-11 usava extensivamente Wire Warps, parece certo? Wire Warp. Macarrão. Fiozinho e macarrão. E Black Pennies. What? Permitindo que o computador fosse construído por mão de obra com um nível mais baixo de especialização do que os mainframes exigiam. Olha aí. Então, o que acontece? João, peraí, os caras pegaram estagiário de curso de eletrônica pra fazer os computadores, é isso? Provavelmente. O backplane, pra quem não sabe, basicamente um barramento e você vai espetando as placas nele. Aí tem a placa com AUCP, placa não sei o que, vai botando tudo ali. Constrói essa ideia, né? Tem workstations que até hoje, workstations não existem mais tanto, né? Mas via workstations com backplanes. Você liga você tem projetos de computadores novos, com chips clássicos que fazem isso, e você tem algo que seria a revisão, releitura da história que é toda Blade, né? Só que a gente tem que a placa é um computador inteiro. É verdade. Isso. O que gerou baixo custo de produção em massa. Ou seja, o nosso querido PDP-11 saía pela bagatela de somente $10.800 na época, na 70, ou, corrigido para valores de hoje, por apenas $63.180. Pô, barato, vou ali comprar 2 ali na esquina, aguenta aí. Ó, baratinho. Você comprou um Expert no Mercado Livre, vem 2 de troco. 2 aqui, PDPs? Vem um 8 e um 11. Exato. E não por acaso a linha PDP-11 vendeu em torno de 600 mil unidades. O que é coisa pra caramba pra um bicho que custava $10.800 na 70, até onde ele foi bem descontinuado, né? Mas na época não tinha coisa mais barata. Sim. E pra alegria de muitos, né, é o computador no qual o Unix foi criado. Aí. Aqueles 2 jovens rapazes lá, né? No laboratório da Tate, da Bell, né? Era no Bell Labs. Em resumo, o PDP-11 realmente ele veio para revolucionar mesmo. Ele acabou se tornando uma máquina, dentro da história da informática, acabou se tornando uma máquina emblemática, né? Marcante. A UCP dele... Por que a gente tá falando do UCP? Porque, seguinte, gente, não existia processador. Não tinha uma pastilha na placa que fala, este é o processador. Não, o processador ele estava distribuído por toda uma placa de circuito impresso. Então era a unidade central de processamento. Era formada por TTLs, assim como a gente falou no começo, e que depois disso ela foi integrada pela própria DEC anos mais tarde para produzir uma coisa que veio a se tornar muito comum no meio da década de 70, que é um único chip integrado, que nesse caso o chip LSI-11, que era um PDP chip. Interessante. Isso, exatamente. Ricardo, o PDP-11 ele tinha registrador duplicado, ele era assim, o processador era customizado a esse nível, né? Registrador duplicado, 3 pilhas, né? Uma pilha de usuário, pilha de núcleo, pilha de supervisor, memória virtual de 22 bits, tinha memória cache, tá vendo, garotada? Cache não vem do 486 pra cá não, já existia. Cache L2. Memória separada para instruções e dados. Ou seja, né, à toa que o Unix foi feito aí, né? Ele tinha uma pilha pro usuário e daqui que vem aquele comentário do código original do Unix falando, isso aqui não é pra você entender, algo parecido. Assim, se você comparar com a simplicidade que era o PDP-8, mesmo os PDP-8 mais modernos, o avanço da linha PDP-11, ela é muito mais marcante e visível. É um chip que seria o que anos mais tarde alguns microprocessadores teriam como modo supervisor, né? Você separava, né? Modo usuário e modo supervisor, modo kernel, né? Agora, curioso que esse chip que vinha nele, o LSI-11, era ambicioso, né? Mas a ideia era um monte de coisa, mas ele não atingiu o potencial porque o fabricante do chip, a Harris Semiconductor, ficou de briguinha com a Dell aqui, né? Sim, o negócio era uma barraca. Eles ficaram brigando, reclamando, dizendo mudar aqui, discutindo, faz esse resumo. Não aproveitaram, não fizeram o que deveriam fazer, né? Por aí. E esse PDP-11, nós falamos lá em cima, né? Foi clonado a Bangu. Fala mal de Bangu, não. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Fala mal de Bangu,
não. Foi clonado a rodo, então. Foi clonado a rodo. Inclusive, tanto em máquinas que se lembravam o PDP original, como também computadores que lembravam até o MSX, né? Como é o caso do KNC, que ele rodava tanto RT11 e aquele sistema operacional com nome divertido. Fodos. Sim. Provavelmente esse clone aí com cara de MSX usava o LSI-11, né? Não, usava um clone do LSI-11. Era um pouco pior. Sim. Era um pouco pior. Ou até pior, né? Ele fez uma coisa que viria a ser o LSI-11 antes do LSI-11. Além disso, né? 8 registradores de 16 bits, 8 modos de endereçamento com instruções ortogonal. O que é esse negócio com instrução ortogonal aí? Eu não lembro mais isso, não. Deixa eu puxar minha cola aqui. Vai lá, puxa a cola aí. Vamos lá. O conjunto de instruções de computadores é dito ortogonal se há compatibilidade dos modos de endereçamento de todas as instruções. Na máquina, na época, tinha um monte de modos de endereçamento. Essa já tinha 8. Ou seja, ela é diferente dos 80, né? Que tem instruções que você faz com algum registrador, mas não faz com determinados registradores. Isso. Que é uma coisa que depois a Motorola se inspirou para fazer o 108.000. Mas assim, não foi só de DEC, de PDP que a DEC viveu, né? Ela também fez cera, não é isso? Não, cera não. Cera seria o Wax. Esse é o Vax. É quase. É, né? É cera com S. Vax pra mim é nome de aspirador de pó, cara. Isso lembrou a saudação que um professor meu de história fazia no ensino médio. Chegava na sala e virava Vax Fuder. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. E o pior que ele fazia isso, tinha um aluno judeu na turma, o cara olhava pra ele com uma raiva e falava, que isso? O professor uma vez foi falar com ele, pediu desculpas, falou era uma brincadeira, não sei o que. O rapaz do Jorge não se esquentou tanto, não. Mas ele fazia isso. Mas não vamos saudar ninguém, né? O Vax, ele saiu em 77, com a linha Vax 11/780. O nego gostava da ideia da IBM, né? Botar muito número. Não. Atrair a galera da contabilidade. Não. A explicação é a seguinte. O Vax surgiu como um projeto de expansão do espaço de memória. Virtual Address Extensions, que era para ser feito PDP 1178, que nunca saiu. Por isso, o primeiro Vax é o Vax 11 para a memória do PDP 11/780. Então tecnicamente ele era o PDP com um barramento maior, tipo 86. Não. Era uma outra arquitetura. Eles fizeram outra coisa. Chegou um certo momento em que chegou a coisa, olha, é mais fácil fazer uma linha nova. Vamos fazer uma analogia aqui. Ele era tão Vax quanto um aspirador de pó é de um vaporeto. Quase. São coisas diferentes. Mas isso. Sim, chegou um certo momento que aproveitaram o nome, PDP 11 e tal, porque já se eu lembrava. Mas tanto é que a arquitetura é bem diferente, né, no final das contas. Até o sistema operacional, né? Você tá falando de o Vax, que é uma arquitetura de 32 bits, com barramento de endereço 32 bits, uma arquitetura CISC, 37. Uma arquitetura CISC, usa memória virtual e um conjunto de instruções ortogonais e, como toda boa arquitetura CISC que se preza, tem sabe-se lá quantos modos de endereçamento daquele momento que basicamente o processador do computador acordou de mau humor com o modo de processamento. E aquele monte de instruções malucas, porque o projetista achou legal pra fazer o dever de casa do filho. Peraí, rapidinho. Então quer dizer que o Vax já tava com 32 bits no mesmo ano em que a Trindade era lançada? Olha, eu vou só dizer uma coisa. Eu acho, posso estar errado, mas se eu não me engano, o Vax tinha 27 modos de endereçamento. Rapaz. Só isso? Acho que eram 27. Não, o pior é que todas as instruções. Pra quem não entendeu a piadinha que o Giovanni falou de usar coisa pra resolver o problema do filho, tinha instrução no Vax pra avaliar polinômio. Cara, importante. Assembly. Pra inserção e deleção de elementos de lista. Cara, pra que isso? Isso é coisa de alto nível. Isso assim, é o auge do CISC, né? O auge da arquitetura CISC, né? Não. O auge da arquitetura CISC é o teu processador fazer a transformada de Fourier. Como se esse Intel MMX que você tem na sua mesa aí. Assim, mas pra que avaliar polinômio? Jesus, você diz. Para aplicações científicas, sim, né? Mesmo assim, cara, assim, não é tanto assim. Não, bem, menos, Batista, menos. Vou fazer uma pergunta aqui que não está na pauta. Quantos MIPs o Vax tinha? E o PDP-11 também? Fazer uma comparação. Cara, se for na lista de MIPs da Wikipedia, tem esses caras todos. Assim, originalmente, né, a performance era equivalente a um IBM System 360 que rodava
a 1 MIPS. Olha, achei aqui, o PDP-11/70 operava a 0,4 MIPS e o VAX 11780 operava a 1 MIPS. 1 MIPS. Que é o VAX MIPS de referência. 68 mil de 8 ou de 10? De 8. Ah, de 8. 68 mil de 8 opera 1 MIPS, certinho, redondo, gravado, pack. Então, seu amigo, o seu Mega Drive é um VAX. Só que o VAX fazia isso a 5 MHz. E alguns anos antes. Tipo uma década, mais de uma década antes. Uma década antes só. Você tinha o sistema operacional dele, que era o VAX/VMS. Aliás, a piada, todo mundo já deve ter ouvido a história por que o nome do Windows NT, né? Era Windows NT. A gente vai falar disso lá na frente. Segura a piada. A gente conta essa piada mais à frente. Depois ele tinha um processador implementado em TTL, né? Aquele bonita placa cheia de 74LS pra tudo que é lado. Só uma coisa, a gente deve falar do seguinte: o sistema operacional era o VAX/VMS, depois ele foi aberto e virou o OpenVMS. Aberto, entenda-se, não rodava apenas no VAX, quando ele foi portado pro DEC Alpha, já nos 90, aí foi renomeado como OpenVMS. Ele não ficou Open porque abriu o código, ele ficou Open porque ele passou a rodar em outra arquitetura. E ainda tem o Microvax. Caraca, essa eu não sabia. O que é esse Microvax? Esse sim foi o nome de eletrodoméstico. Sim, ele começou a versão de 84, né? Ele tinha muito mais integração de circuitos, todo aquele monte de 74LS foi virando chipões, ULAs e tudo mais. E ele era pequeno. Como assim? Microvax é o tamanho de um PC, de um gabinete XT. Olha aí, é pequeno mesmo. E vocês têm uma peça memória, porque tinha um Microvax na Business. Tinha? Tinha. Nossa. Eu tô vendo aqui uma foto de um. Achei um desktop. Um desktop meio largão, mas era um desktop. Nada diferente desse gabinete gamer gigante que a criançada tem hoje em dia. Tá com menos luzes, né? Não, tem eu achei aqui um Microvax aqui, joguei de curiosidade pra ver na internet, achei um Microvax aqui, tinha um gabinete de chão, de piso, assim, razoavelmente grande, um drive e, detalhe, roda NetBSD. Pesado. NetBSD. 36 centímetros de largura por 69 centímetros de altura e 46 centímetros de profundidade. E o peso? Não fala. Mas grande. Sempre lembrando que o próprio tamanho do Microvax foi também diminuindo ao longo do tempo. Sim, até ele virar essa máquina que eu falei que é pouco maior que um gabinete. Por exemplo, o Microvax 3100, que é miudinho. Você olha, como ele tem um drive 13,5 na frente, você vai até achar que é um PC. Tem um aqui, eu tô vendo uma Vax Station 3100, um site aqui. Parece um PC. Primeira olhada, você vê um PC. Você pega, por exemplo, o Microvax da Center for Computing History, que está bem visível, tá uma foto bem bacana. Você tem um drive de 3,5 e deve ser uma fita, um negócio de fita. Realmente não é muito maior do que um gabinete de XT da época. A diferença com muito mais poder de processamento embaixo do capô. Exato. Empilhado em cima dele, em vez de um monitor, tinha provavelmente alguma expansão de storage e em cima, o terminal de vídeo. Ele era um servidor. Já que falamos de peso, só para saber, o VAX 6000, o gabinete tinha 1,54 m de altura, 78 centímetros de largura e 70 centímetros de profundidade e pesava 341 quilos. Olha, tranquilo. Eu lembro de um VAX, sim, eu lembro do Microvax da Albinos, lembro de um VAX na Fundação Oswaldo Cruz, num espacinho que seria o equivalente ao quarto da gente, onde estava o CPD com um VAX. Quer dizer, não era um mainframe, ou seja, um espaço tão limitado, não tinha peso suspenso, não tinha tantos sistemas de acesso como o mainframe acaba pedindo, né? Mas ele estava lá, ele era, digamos, o tamanho de desses freezers horizontais de bootcamp. Ô, Giovanni, só faltou explicar uma coisa para os nossos ouvintes, que alguns vão ficar chorosos. Faltou de eu explicar. Se bem que a gente acho que já falou dela em outros programas, com certeza, mas é sempre bom explicar para quem tá chegando agora que a Business era como é que podia se chamar? Um desmanche de computador? Era um sucatão de computador. Sucatão, obrigado. Era o paraíso. Não existe mais, antes que alguém nos encha o saco com e-mails. Pro pessoal do Rio, era no final da Rua de Livramento, era mais fácil você chegar pelo túnel da Central, passar por trás, ali no cemitério dos ingleses. Ele era no cemitério dos ingleses, você atravessou o túnel, era logo à direita. Isso, logo à direita. Final da... correção, a Brick-Brack, o Microvax estava na Brick-Brack, lá na Avenida Brasil. A Brick-Brack acabou migrando porque era All Business, comprou o espaço da All Business. A última coisa que eu descobri desses sebons de informática bons, onde por acaso eu comprei uma vez um Model M por R$10, foi a Sucamac, mas não tem quase nada. Eu tive lá coisa
de um ano, eu acho. Quase nada de interessante lá. E locais de estação da Silicon Graphics à venda. O João comprou um Apple II original, americano, 2E americano. Cara, eu fiquei idas a business namorando um Apple Newton que tinha lá. Mas é óbvio que era época, né, que dinheiro tava em falta. Tempo tava de sobra, dinheiro tava de falta. Hoje em dia é o contrário, né? Só falta tempo. Quer dizer, nem sobra tanto dinheiro, mas certamente falta mais tempo. Mas esse não é um episódio sobre sucatões de informática. Não é o varandão da saudade, ainda. Anota aí pra eventuais futuros. Isso não vai dar certo. Sucatões e feiras? Não, isso não vai dar certo, João. A gente vai começar a chorar. Essa vai pra série infinita de publicações de carro sobre compras e vendas online e offline. Bom, e já que a gente falou... a gente falou muito da Digital, mas só teve Digital nesse mercado. Não, vai ter que falar também da Data General. Data General, ela foi fundada em 68 por 4 pessoas. Uma que veio da Fairchild Semiconductor e 3 que vieram da DEC. O spin-off aí. Um desses 3 era Edson Monte Castro, que é primo do Fidel, americano, né? Não é primo do Fidel, não é primo do Juan. E não é primo do Hélio Castro Neves. Mas Edson de Castro, que era o engenheiro-chefe do BDP-8, e aí vale o momento de como eles saíram da Digital para fundar a Data General. Ali pelo meio dos anos 60, a Digital chegou à conclusão de que precisava ter uma expansão do PDP-8 para 16 bits. Uma palavra de 16 bits. Originalmente, a equipe do Edson de Castro fez um protótipo chamado PDP-X, e esse protótipo ele acabou sendo rejeitado pela autodireção da DEC. Um outro protótipo, também de 16 bits, foi rejeitado, e no final saiu com um terceiro protótipo, que é o que a gente conhece como PDP-11. Aí lá para as tantas, não me querem aqui, vou embora. Edson de Castro pegou os TTL dele e foi fundar a Data General. Pegou a boa rescisão dele, né? E em algum lugar se você procurar, o Edson de Castro, ele deu um depoimento pro Computer History Museum bem interessante. Vale a pena. E o primeiro computador da Data General foi o Nova. Olha, um novo computador. De 1969. Custando a bagatela de $3.995. Isso. Sinto que enxugaram para ser barato, mas é preço de hoje dos 27 mil. Se você somasse a Core Memory, você ia chegar aí a $7.995. Podia chegar a isso. A memória ainda estava muito cara, né? De quanto você colocasse de Core Memory. É uma arquitetura de 16 bits. Literalmente foi feito para ser colocado num rack. Isso. Você pega as fotos do Data General Nova, ele realmente foi feito para ser colocado num rack. Esse aqui tem... ele literalmente parece um servidor moderno. No sentido de que ele tem 19 polegadas de largura, né? E deve ter altura de ser equivalente a 3U. Óbvio que tinha ali todos os switches de um lado pro outro, pra você ligar e fazer dessas coisas todas, mas era ali um 3U. Apesar de que na aparência ele lembra mais um rádio. Isso, parece um rádio. E uma história interessante, o primeiro Data General Nova, será o número 1, que está em exposição hoje no Computer History Museum, ele saiu de Massachusetts para ser entregue pro primeiro consumidor, que era a Mobil Oil, em Austin, no Texas. A Mobil? A Mobil. Foi de cavalo. E eles viram o que aconteceu? Correio perdeu? A Branis perdeu. Se você acha que é só a sua mala que a companhia aérea perde, não, eles perderam Data General Nova. E só acharam 2 meses depois. Como é que eles perderam um bicho desse tamanho? Não, ele é pequeno. Era um 3U. Assim, se você acha que é só a sua mala que as companhias aéreas já perderam, você fala, não, eles conseguiram perder um Data General Nova. A velocidade era de 0,4 MIPS, tamanho de memória 4K words, né? 4.900 palavras de 16 bits, Core Memory. Memória gigante. E uma propaganda bem interessante que dizia que era o menor. Como é que é? O menor computador pequeno do mundo. O melhor computador pequeno do mundo. É uma máquina que tinha mais espaço no mercado educacional científico, né? Se você for comparar com o PDP, ele era mais barato. É quase portátil. E usava... Portátil bastante pra ser perdido, né? E antes que eu esqueça, usava PCBs que eram ligados via backplanes de circuito impresso com o mínimo de wiring, mínimo de fios entre esses PCBs, o que permitia fosse construído de uma maneira automática. Ou seja, menos macarronada, menos fio para soldar, menos fio soldado para soltar. Isso é uma coisa muito importante no caso dos minicomputadores, é que eles trouxeram também essa automatização para a construção de computadores, que ajudou muito a baratear o preço. Olha, fazer na China. Ainda não tinha esse conceito de fazer na China.
No máximo era fazer no Japão. Não, Era não. isso que eu ia falar. Acho que nessa época era... Eles tinham fábricas mesmo, até porque Massachusetts tinha muito espaço para fazer uma fábrica, porque haviam muitas construções que eram para a indústria têxtil. A indústria têxtil já havia saído de Massachusetts e aí tinha um espacinho suficiente ali para montar uma linha de produção e fazer um mini computador. Pra fazer o seu cafofo de montagem de computador. Né? É porque a Tandy já tinha ido embora ali, né? Não, a Tandy era Boston. Ah, era Boston. Não, a Radio Shack era Boston. A Radio Shack era Boston. Mas a Tandy na época ela era General American Gay lá. Ela era gay. General Whatever. Não, mas eu gostava assim, mas toda a parte de produção gostava sendo no Texas. Mesmo quando no Texas. A chefia era... Mas essa máquina houve barraco, né? Ah, é, porque a Digital acusou a Data General de espionagem industrial, né? Só lembrando... Espionagem industrial nada, nossos funcionários trabalhavam aí. eles têm boa memória. Só lembrando disso, né? 3 dos 4 eram ex-DEC, né? E tipo, eles perderam a disputa do computador que seria o PTP-11. Foram embora. O pessoal não tinha descoberto o tal do acordo de não divulgação, no disclosure nessa época ainda. E aliás, essa máquina ela serviu de inspiração pro Charles Tucker, né? Lá do laboratório do Palo Alto da Xerox para fazer o Xerox Alto. E claro, que eu esqueça, não tinha... Ou como PDP-11, tipo PDP-11, o Nova não tinha nem stack point, nem registradores de uso geral. Quem precisa de stack? E quem precisa de registrador de uso geral? Retrocomputaria, baixos teores de alcatrão e nicotina. Se você quiser ajudar com o sustento financeiro desse podcast, você pode fazê-lo comprando o nosso material, que está à venda no Mercado Livre. O link está no site, no menu superior. Se você preferir fazer uma doação única via PayPal, PagSeguro, contacte. Dependendo do valor, nós vamos até você para te agradecer pessoalmente. E desde já, o nosso muito obrigado. Caso você prefira, é possível nos encontrar em diretórios de podcasts, onde você pode acessar a partir de um aplicativo no celular, seja ele Android, iOS ou Windows Phone. Nós estamos presentes no iTunes, no TuneIn, no Stitcher, no Pocket Cast e em vários outros diretórios, todos eles a um toque de distância.